A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta mais uma das meditações de Santo Tomás de Aquino para o Natal, 12 de janeiro, as bodas espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, essa meditação de 1,5 páginas aqui de Santo Tomás é tão rica, mas tão rica, que eu acho que dá para escrever páginas e páginas só explorando essa 1,5 páginas que ele colocou aqui. Ou então gravar horas e horas de vídeo, né? É um comentário maravilhoso, porém condensado, você tem que escavar. E como o comentador não é muito bom, que sou eu, né? E também não tive muito tempo para preparar, peço perdão a Santo Tomás, que está no céu, e peço perdão aos inscritos do canal que estão nos assistindo por não preparar algo melhor. Mas chega de enrolação, vamos ao que interessa. 12 de janeiro, as bodas espirituais, ou o casamento espiritual, fazendo alusão aí ao texto de João, capítulo 2, das bodas de Caná. E ele cita o versículo: e encontrava-se lá a mãe de Jesus, foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas, ou para o casamento. Então a gente já pode, só nesse versículo, explorar muitas coisas aqui. A intercessão de Nossa Senhora, né, que intercedeu a Jesus, Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, mesmo assim atendeu a intercessão de sua mãe. Então nós já podemos explorar bastante a intercessão dos santos e principalmente a intercessão da Santíssima Virgem. A presença dos discípulos, o próprio casamento em si, que tem um simbolismo muito grande no cristianismo, e a transformação da água em vinho. Foi o primeiro milagre e também um prenúncio do sacramento da Eucaristia. E todo esse texto, todo esse episódio das bodas de Caná, faz alusão aos 7 sacramentos, a união da igreja com Cristo e o nosso futuro no céu. E vamos entender tudo isso agora. Então vamos lá, vamos tentar prospectar aqui essa maravilhosa meditação de Santo Tomás e tentar escavar os tesouros que ele nos deixou aqui de forma bastante condensada. Então, combustível aqui para esquentar os motores. E mãos à obra. Por bodas, casamento, se entende misticamente a união de Cristo e da Igreja. Então, a Igreja é o corpo místico de Cristo. Corpo místico para diferenciá-lo do corpo físico que está no céu e nas hóstias consagradas. Então, a união mística entre nós, que somos membros, ao corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele próprio. Então, é bem representada pelo casamento. O casamento ou união dessas duas coisas totalmente disformes, entre Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e o ser humano, entre aquele que é eterno e aquele que é temporal, entre aquele que é celestial e o terrestre. Então, grandioso milagre é esse casamento chamado igreja. E ele diz o seguinte: porque, como diz o apóstolo, este mistério é grande, mas eu digo em relação a Cristo e a igreja. Efésios 5:32. O apóstolo Paulo estava falando ali do casamento em Efésios 5, em que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à esposa. E serão ambos uma só carne. E ele disse: eu falo desse mistério em relação à união de Cristo com a igreja. Cristo deixou seu pai lá no céu e veio aqui se unir à esposa, que somos nós, a igreja. E ele diz: é grande este mistério. A palavra grega para designar mistério é mysterion, que é a mesma palavra para designar sacramento. Então, grande é este sacramento, chamado igreja, casamento entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo. E esse maravilhoso sacramento da igreja, em sua totalidade, são 7, todos prenunciados aí nas bodas de Caná. Então, primeiro, as bodas são um casamento. Então, você já tem aí a instituição do sacramento do casamento. E essa união entre a igreja, que é o corpo de Cristo, com o próprio Cristo, que é o cabeça, ela se dá através do batismo, em que morre o velho homem e ressuscita um novo homem para Deus.
é a primeira ressurreição. Então você já tem aí o sacramento do batismo, pelo qual você ingressa na igreja. E na transformação da água para o vinho, nós temos um prenúncio do sacramento da Eucaristia, que é justamente a transubstanciação, em que as espécies de pão e vinho se transubstanciam. Então mudam de substância, se transformam na substância de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma transubstanciação miraculosa, mas existem outros tipos de transubstanciação, para nos dar uma ideia de como ocorre esse maravilhoso fato. O padre Paulo Ricardo gosta de citar o exemplo da transubstanciação da grama em leite, né? Uma vaca que está ali comendo a grama e aquela grama é digerida pelo seu organismo e acaba se transformando em leite. Então há uma transubstanciação, uma mudança de substância grama em substância leite. Então isso é uma transubstanciação natural. Existe transubstanciação que pode ser feita em laboratório, a transformação de carvão mineral em diamante, duas substâncias completamente diferentes, mas se eu submeto o carvão em altíssimas temperaturas e baixíssimas pressão, ele se transforma em diamante. Então há uma transubstanciação que eu posso fazer em laboratório. Nesse caso das bodas de Caná, ocorreu uma transubstanciação miraculosa, em que Jesus mudou a substância de água em substância de vinho. Então, uma transubstanciação e prenúncio da transubstanciação eucarística, em que o divino se encontra com a matéria física no plano temporal. E o sacramento da Eucaristia está intimamente ligado ao sacramento da ordem, que Jesus, lá na Santa Ceia, ele, com seus 12 apóstolos, diz: fazer isso em memória de mim. Então ele deu o poder aos apóstolos de realizarem o milagre da transubstanciação, né? E aos seus sucessores, né, que são os bispos que temos hoje. Nessa transformação de água em vinho, nós vemos também a transformação da natureza, do velho homem no novo homem para Deus. E é um prenúncio também do sacramento da penitência, né, em que há o arrependimento, a metanoia, mudança de comportamento, que também é o sacramento da cura, o sacramento da cura da alma. Então nós temos aí todos os sacramentos já condensados nas bodas de Caná. Então é uma verdadeira maravilha. E o sacramento também da crisma, confirmação. Então essa união, esse casamento, ele tem o seu início ali no Pentecostes, em que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e Nossa Senhora, e temos ali o início da igreja, o início do casamento. Então, nesse ponto aí também está estabelecido o sacramento da confirmação, em que os apóstolos impõem as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo, né? O crisma. E esse maravilhoso casamento que começou em Pentecostes terá sua culminação no céu, que nós estaremos perfeitamente unidos a Deus como um esposo e sua esposa. Então nós temos aí nas bodas de Caná já condensado um prenúncio de todos os sacramentos. Então, quando teve início e quando será a culminação desse maravilhoso sacramento de matrimônio chamado igreja? Ele diz o seguinte: esse matrimônio se iniciou no seio virginal, ou seja, no ventre de Nossa Senhora foi plantada a semente do sacramento chamado igreja. Quando Deus Pai uniu a natureza humana ao Filho em unidade de pessoa, ou seja, quando o Verbo se fez carne, ocorreu a união hipostática ao Filho, segunda pessoa da Trindade, que já possui a natureza divina, recebeu a natureza humana de Nossa Senhora, herdou a natureza humana da Virgem Maria. Pelo que o tálamo dessa união foi o seio da Virgem, ou o ventre da Virgem, Nossa Senhora. Tálamo é câmara interior, né? Ou seja, as paredes, o recipiente no qual o Verbo se fez carne foi o ventre de Nossa Senhora. E isso é uma verdadeira maravilha. Nossa Senhora, dentre todos os seres criados, foi aquele que teve a união mais íntima com Deus, porque Deus recebeu dela a natureza humana. E ela foi o primeiro sacrário da terra, pois guardou o Cristo. E foi também o primeiro ostensório, porque exibia em sua barriga
o Deus homem invisível aos olhos, mas visível ao sentido da alma. Assim como uma mãe que exibe sua bela barriga, e nós não podemos ver a criança que está ali dentro, mas nós sabemos que ali há um ser humano. Da mesma forma, Nossa Senhora, como um ostensório exibindo sua barriga, aqueles que conheciam as profecias sabiam, ali está o homem-Deus. Mesmo que não possamos vê-lo, mas nós sabemos que ali dentro Deus está presente em sua plenitude. Assim como nós olhamos para um ostensório e vemos que sob aquelas espécies, como diz Santo Tomás de Aquino, está escondida não apenas a divindade, mas também a humanidade de Cristo. Então é uma verdadeira maravilha isso aqui, pessoal. E quando será consumado tal maravilhoso sacramento do matrimônio? Santo Tomás diz, será consumado quando a esposa, isto é, a igreja, for introduzida no tálamo do esposo, ou seja, no recipiente, na câmara interior do esposo, quer dizer, na glória celestial. Então, assim como Deus, ao se fazer carne, foi introduzido num tálamo, numa câmara interior, num recipiente de uma virgem imaculada, sem pecado, sem mancha. Então, a igreja sem mancha, pura, vai ser introduzida na consumação dos tempos no tálamo do esposo, ou seja, no céu. Isso é um maravilhoso percurso que começa com a pureza de Nossa Senhora e terminará com a pureza da igreja no céu. Agora, olha a beleza disso aqui que Santo Tomás vai falar agora. Tudo na vida de Jesus tem um sentido. Tudo foi milimetricamente calculado por Deus. E se a gente escavar, a gente descobre muita coisa. Ele diz aqui: o lugar se harmoniza com o mistério, ou o sacramento, né? Se referindo ao casamento. Pois Caná quer dizer céu e Galileia, transmigração. Então, Caná da Galileia significa o céu da transmigração. E o que isso significa? Então, não vai pensar que transmigração aqui tem alguma relação com doutrinas de tipo espírita, que a transmigração seria algo como reencarnação. Não. Transmigração que Santo Tomás fala aqui é outra coisa, que a gente vai entender agora. Então, pessoal, fazendo uma análise da palavra Galileia, que quer dizer transmigração, a gente precisa ter muito cuidado ao ler Santo Tomás de Aquino, porque cada palavra que ele coloca tem um significado muito preciso, então tem determinado peso. Então, muitas vezes Santo Tomás de Aquino quer dizer uma coisa, mas você entende outra por não entender o significado da palavra. Então, ao ver transmigração, você pode relacionar com doutrinas espíritas. E o que é um equívoco muito grande, porque transmigração aqui no texto quer dizer outra coisa. Então, a origem etimológica da palavra transmigração, ou transmigrar, é formada pelo prefixo trans com a palavra migrar. Então, migrar significa mudar de região, país, estado, local para outro. Então, isso é migrar. E o prefixo trans significa através de. Né? Então, nós temos aí transpassar, né? Que é passar através. Temos a palavra transporte, que é a união de trans com portare, do latim. Portare quer dizer levar, carregar, e trans, através de. Então, nós carregamos ou levamos algo através de. Então, isso é um transporte. Então, transmigrar é migrar ou mudar de um local para o outro através de. Então, Galileia quer dizer transmigração. Por que Galileia quer dizer transmigração? Porque para você sair de Israel por terra, você precisaria passar por ela. Então, se você quer mudar de local, você tinha que passar pela Galileia, ou seja, pela transmigração, passar através dela. Né? Se a gente vê o mapa de Israel, né, para baixo ali só tem deserto, e para cima nós temos ali Tiro, Sidom, a região da Fenícia. Então, para que você possa viajar por terra e ir para outros lugares, você tem que passar pela Galileia. Por isso é transmigração, ou seja, é uma passagem, uma porta. Para você sair de Israel por terra, você tem que passar através dela. Agora com todas essas informações, nós podemos entender melhor o que significa as bodas de Caná da Galileia.
Então, as bodas, casamento, sacramento do matrimônio, mistério da união entre Cristo e a Igreja, entre Deus e os homens, o celeste e o terrestre, o eterno e o temporal. E essa união se dá onde? Em Caná da Galileia, no céu da transmigração, ou na transmigração do céu, né? Que é a igreja, né? Onde há a transmigração, ou a mudança de lugar, do plano terrestre para o plano celeste, do plano temporal para o plano eterno. E nós vemos isso de forma mais patente na missa. Como dizia São João Paulo II, a missa é o céu na terra. E como diz o Scott Hahn, não precisa a gente morrer para ir ao céu. É só ir à missa. É ali onde é tirado o véu celestial, onde se dá o apocalipse, o desvelamento. E nós podemos nos transmigrar do plano terrestre para o celeste, do temporal para o eterno. Então na missa ocorre a transmigração, assim como no batismo ocorre também a transmigração de nós como criaturas para participantes da natureza divina. Então esse é o mistério das bodas de Caná da Galileia. Ele diz o seguinte: o lugar se harmoniza, pois Caná quer dizer céu e Galileia, transmigração. Assim, pois, estas bodas, ou casamento, se celebram no céu da transmigração, para dar a conhecer que são dignos principalmente de unir-se a Cristo, os que, ardendo em zelo e piedosa devoção, passam do estado de culpa à graça da Igreja, da morte à vida, isto é, o estado de mortalidade, de miséria, ao estado de imortalidade e glória. A transmigração do céu, ou o céu da transmigração, que se dá através do casamento, que é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual entramos através do batismo. Então vamos finalizar, o vídeo já está bastante grande. Nas bodas espirituais, ou no casamento espiritual, está a Mãe de Jesus, a Santíssima Virgem, porque por sua intercessão a alma se une a Cristo pela graça. A intercessão de Nossa Senhora e a união íntima de sua alma com a de Cristo. Cristo é verdadeiro esposo da alma. E ele finaliza citando 2 Coríntios 11:2, eu desposei-vos para vos apresentar como virgem pura ao único esposo. Começou com a virgem pura, imaculada, sem pecado, Nossa Senhora, e ele quer que nos apresentemos virgem pura e imaculada com ele no céu. Começa com Nossa Senhora e termina com a nossa união com Cristo no céu e Nossa Senhora também. Então é isso aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.